Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje vocês têm o mestre de vocês, o felino de Sirius, Aslan Mariano, que veio ajudar na lição, veio ajudar a gravar o vídeo, tá? Hoje ele resolveu que ele quer ficar no colo da mãe dele enquanto a mãe dele grava o vídeo, né? Então vamos lá. Começamos o nosso vídeo com a lição 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Anota aí na sua agendinha, no dia 9 de abril de 2024. Anote! Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? Peraí, gente, que eu me perdi. A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos, né? Então aqui ele bota essa mente e o pensamento que são para sempre unos em letras maiúsculas, né? Porque estão se referindo a Deus, nosso Pai, ao Criador, né? De tudo que é. Muito bem. Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano, senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto, e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa,
pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Qualquer tipo de sofrimento, né? Então eu vou ler essa parte aqui de novo que eu tinha deixado marcado, né? Marcada no livro. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser com um amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dá para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. E lembra-te, a salvação é a minha única função aqui.
né? Quem é aquele que compartilha o plano de Deus comigo? É o Espírito Santo, correto? Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Então, a salvação é a minha única função aqui. É a tua única função real, né? Você pode ter uma série de funções aí, que são as funções do mundo, e temos, né? A gente levanta de manhã e fazemos uma porção de coisas, vamos para o nosso trabalho, arrumamos a casa, damos comida para os nossos animais de estimação, né? Cuidamos dos filhos, enfim, são as nossas funções mundanas. Mas a nossa única função real é a salvação. E aí eu lembro o início da lição. A salvação é o perdão é a salvação, tá? E então, meus queridos, minhas queridas, eu hoje pela manhã, quando fui dar início à minha prática da lição, né, li a lição novamente, fiz a minha meditação e abri o livro aqui, a Workbook Companion, né, que é o livro do Alan Watson e do Robert Perry. Vou mostrar ele para vocês mais uma vez. Opa! Né, esse livro aqui que eu tô lendo no e-book, tá bom? E aí quando eu fui pegar o texto para ler, porque eu leio tudo antes de fazer o vídeo, né? Até porque pode ter alguma palavra aí, alguma expressão em inglês que eu não conheça e eu tenho que saber, né, antes de gravar o vídeo. Eu me deparei com uma das mais belas explicações que eu já vi na minha vida a respeito do ensinamento de um curso em milagres sobre o que é Deus, né? Então preparem-se, apertem os cintos, porque esse texto de agora vai mexer muito com vocês e vai trazer um tema que é crucial no nosso processo ascensional, que é a correção das nossas mentes com relação a quem e ao que nós acreditamos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, seja, tá? Então, essa correção, ela é primária. Ela é primária, né? Sem ela não é possível um processo ascensional, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, tá bom? Como eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, o nosso grande mestre do karma, né, e do aprendizado, que é o planeta Saturno, ele está em Peixes, né? Feliz da vida lá fazendo um trânsito em Peixes, que inclusive se opõe a vários planetas que eu tenho no meu mapa astral que estão em Virgem, né? Então aí dando uma zoneada, uma pequena zoneada na minha vida, né? E Saturno em Peixes, tudo que Saturno toca, a palavra-chave de Saturno é aprendizado. Outra boa palavra-chave, amadurecimento. Outra palavra-chave, responsabilidade, entendimento, compreensão maior, sabedoria, né? A sabedoria é o conhecimento transformado em prática. É aquele conhecimento que já foi integrado na nossa personalidade, no nosso modo de ser. E Saturno está em Peixes, né? Quando a gente vai olhar Deus, o Criador, um bom lugar para olhar no mapa astral da pessoa é a casa 12, cujo dono é Peixes. E a outra casa é a 9, cujo dono é Sagitário, né? Mas Sagitário está mais ligado à religião, à filosofia de vida. E Peixe está mais ligado a uma espiritualidade verdadeira. Então, o que Saturno está trazendo para a humanidade neste momento? Amadurecimento com relação à espiritualidade. Já falei isso para vocês. Então, aquele Deus que a gente fica fazendo, eu faço uma oferenda aqui, seja em que religião for, não importa a religião. Eu faço uma oferenda aqui para tentar uma barganha com Deus, para Deus me dar algo a colar, não vai funcionar mais. Não é mais o nosso melhor. Chegamos no momento de amadurecermos com relação a quem Deus é para nós. A quem Deus é
dentro de nós. Onde Deus está? Quem é Deus? O que Deus quer de nós? Ou como diria o grande físico Albert Einstein, quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes. Imagina que você pudesse conhecer os pensamentos de Deus. Imagine que você e Deus pudessem ter uma relação íntima. É isso que um curso em milagres nos propõe. Porque essa era a relação que o nosso Mestre Jesus Cristo tinha com o Criador. Tá bom? Então vamos lá. Lição 99, dia 9 de abril, 999, a salvação é a minha única função aqui. Propósito da lição é realizar a sua função ao deixar ir os pensamentos escuros, ao fazer com que os pensamentos escuros sejam retirados dos esconderijos dele e sejam levados ao encontro, tá? Com a luz do pensamento de Deus, de forma que a sua escuridão seja substituída pela luz dele, do Pai, de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tá bom? Como aprendemos lá nas nossas aulinhas de catecismo, não foi? Então vamos lá. O comentário. Hoje nós vamos comentar algumas poucas ideias dessa lição. Aí ele volta para a lição e ele faz um comentário aqui do parágrafo 5 que eu vou ler para vocês. É em português, porque eu também sou filho de Deus. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês. Pecado, dor e morte. Pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Essa é uma frase que você pode usar todos os dias do ano. Quando você vira a tristeza, e eu vou falar agora visualizando uma coisa muito chata que eu infelizmente estou tendo que presenciar, então eu posso dizer, Deus ainda é amor e essa situação não é a sua vontade. Pronto, já trouxe a cura para a situação. O milagre já começou, tá bom? Nós vemos o pecado e a dor e a morte. Nós vemos o luto, a separação e a perda. Nós pensamos que essas coisas são reais. E o que é ainda pior, nós acreditamos que elas são a vontade de Deus. Se nós atribuímos este mundo e a sua criação a Deus, então essas coisas devem ser, por implicação, a vontade de Deus. Deus as criou. Se nós acreditamos que Ele criou o mundo, nós devemos acreditar nisso. Ainda que essa crença não seja consciente. Então aqui eu pego vocês e fazemos um parênteses. A nossa crença pode não ser consciente, né? Mas em algum nível lá no fundo das nossas mentes, nós acreditamos verdadeiramente que Deus é um rematado FDP. Tá? Todos nós acreditamos. Eu já falei para vocês que pela minha experiência pessoal, eu nunca acreditei nesse Deus que fazia coisas horrorosas no mundo. Mas é claro que essa crença está no meu inconsciente. Claro, ela minimamente, ela tá nos meus níveis de crença histórico, porque no passado eu já acreditei nisso. E genético, porque os meus antepassados, como eles acreditavam nisso. Tá? Porque eu me lembro da maneira como eu fui criada. E eu me lembro do meu pai pela casa dizendo que era ateu. E quando aquilo me dava uma agonia, sabe? Eu era pequena e aquilo me dava uma agonia, um mal-estar. E quando eu comecei a entender o que significava a palavra ateu, nossa, me deu uma tristeza muito grande. Quando meu pai ficava pela casa dizendo que ele era ateu, né?
Então, assim, os conceitos de Deus dos nossos pais, muito possivelmente, muito provavelmente, não nos servem mais. E essa é uma das coisas, um dos equívocos mais importantes que o nosso Mestre Jesus Cristo vem desfazer no ensinamento de Um Curso em Milagres. Que a cada dia que eu estudo, a cada dia eu fico mais apaixonada. A cada dia que passa eu fico mais apaixonada, tá? Então, olha só. No mínimo, nós acreditamos que Deus criou, no mínimo, o potencial para todo esse sofrimento e perda. E, de alguma forma, planejou que nós passássemos por isso. Então, tá. Se Deus não criou o mal, beleza. Mas, no mínimo, ou melhor, vou mastigar o que ele falou aqui. Se Deus não criou essa situação má pela qual eu estou passando, no mínimo, ele permitiu que essa situação acontecesse. E que eu passasse por esse sofrimento horroroso. Então ele é ruim sim, Jaque. Ele é ruim. Ele é um rematado FDP. Gente, isso tem implicações monstruosas para a nossa psique, para a nossa mente. Isso tem implicações monstruosas. Vamos falar delas. Muitos cristãos, muitos ensinamentos cristãos foram muito explícitos a respeito disso. Estou de pleno acordo. Uma pessoa amada morre prematuramente. Nós somos assoberbados com uma agonia do luto e da perda. E alguns amigos bem intencionados, eles tentam nos confortar com o seguinte pensamento: foi a vontade de Deus. Que conforto é esse? O que isso faz, além de colocar a culpa pela nossa agonia em Deus? O que isso faz, além de transformar Deus num monstro, um objeto de medo e até de ódio? Eu acho muito legal quando os meus alunos vêm conversar comigo, inclusive durante as lives. Para quem já viu minhas lives, isso aconteceu em vários momentos da parte final das lives, que é sempre um pouquinho de perguntas e respostas, né? Como a pessoa, sem nem perceber, ela já vem cheia de ataques a Deus. Os pensamentos de ataque a Deus são frequentes e numerosos em todos nós, né? Pecado, dor, morte, luto, separação e perda não são a vontade de Deus. Nunca foram. Tal crença resulta de uma crença oculta de que Deus quer isso para nós, de que Ele está nos punindo para os nossos pecados. É aquela famosa frase do Caco Antibes, né, daquele seriado da TV que eu não me lembro mais o nome, né, que o Miguel Falabella brilhantemente desempenhava o papel do Caco Antibes. E ele falava: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Joguei pedras na cruz? Não é mesmo? É o que todos nós falamos. É o que todos nós pensamos. Consciente e ou inconscientemente. Ok? Vamos lá. Para manter essa crença, também devemos manter a crença de que nós merecemos essa experiência horrenda. E é nesse instante, na nossa crença na separação, e é esse o instante no qual a nossa crença na separação de Deus veio desempenhar o seu papel no palco do mundo. Foi nesse momento que a gente falou isso, né? Deixa eu aqui mudar de posição, mudar o gato de posição. Vamos ver se ele vai aguentar mudar de posição, né? Gato não gosta, né? Quando a gente muda eles de posição. Muito bem. Você e eu
pensamos que Deus queria isso para nós. Que Ele queria que estivéssemos nesse mundo de dor. Algumas vezes nós concordamos com aquilo que nós pensamos dele e concordamos que nós merecemos sofrer. Nossa, quantas vezes nós concordamos com isso? Algumas vezes nós zangadamente negamos que merecêssemos isso e o acusamos de estar sendo injusto. Meu Deus, joguei pedra na cruz, o que eu fiz para merecer isso? Frequentemente, nós simplesmente ficamos perplexos, imaginando, cheios de autopiedade, o que nós teríamos feito para merecermos tudo isso. É claro que nós devemos ter feito alguma coisa. Né? Mas que tristeza que isso, né, fosse dessa forma. De alguma forma, nós nunca consideramos este pensamento. Um mundo de dor não é a vontade de Deus. Perdoe a si mesmo pelo pensamento de que Ele, Deus, quis isso para você. E aí nós nos deparamos com um curso em milagres. E um curso em milagres, quando bem compreendido, quando bem ensinado, não deixa nem a gente dormir. São aqueles memezinhos do cérebro que eu fiz para vocês há um mês atrás. Que eu tenho que fazer os outros, né? Sou eu que faço aquilo, gente. Sou eu que fico fazendo aquelas bobagens para me divertir. Eu fico me divertindo sozinha. Tem mais, sei lá, 320 memes para eu fazer, tá bom? Então a gente nunca pensou nisso e nós chegamos num ensinamento que verdadeiramente desfaz todo esse equívoco. E isso num primeiro momento é muito desesperador. Ai, meu Jesus, o que é isso? Não pode ser verdade. Como assim Deus não criou esse mundo? Como assim o pecado não existe? Como assim o que eu estou fazendo aqui? Como assim eu escolhi essa coisa toda? Como assim eu estou criando a minha vida? Como assim é impossível ver dois mundos, né? O curso nos coloca nesse lugar de completa perplexidade, por assim dizer. A essência da nossa angústia, o elemento que dá a ela essa agudeza, digamos assim, é o pensamento subjacente a respeito do que Deus quer para nós. O que nos corta profundamente é a crença oculta de que Deus é a fonte dessa dor. Ele, a quem o meu coração ama, e ama incontrolavelmente. Ele quis isso para mim. É o meu Pai aquele que infringe a dor. Pensamos nisso. Mas aí eu mais uma vez vou pedir a vocês para que leiam a parábola do filho pródigo. O pai não faz nada para o filho. O pai fica lá no reino, quieto, cuidando das coisas dele. Criando lá os bichos dele, com o filho que não vai embora. O filho chega e fala, me dá minha parte na herança que eu vou picar minha mula. Vou me dedicar a uma vida de perdição. E ele fala, tá bem, meu filho, tudo certo. Tem certeza que é isso que você quer? Eu quero, papai, me dê a minha herança. Tá aqui a sua herança. Que Deus te acompanhe. E o pai fica lá. É exatamente isso que acontece com cada um de nós. Então, quando você estiver no meio daquele teu sofrimento horrendo que você criou, consciente e ou inconscientemente, não tente botar o sofrimento, colocar o sofrimento na conta de Deus. Tá? Agora você não pode mais, agora você já despertou.
Infelizmente ou felizmente, agora você já tomou a pílula vermelha. Aí ele continua. Aí ele diz assim: nós, eu vou usar uma tradução livre aqui, tá? Não é a melhor, mas tudo bem. Nós nos enchemos do nosso sofrimento e do nosso luto, sem esperança e perdidos por causa daquilo que nós pensamos que é a vontade de Deus. Ah, meu filho se droga. Ah, é a vontade de Deus, né? Ok. Essa não é a sua vontade, Jesus nos diz. Perdoe a si mesmo pelo pensamento de que ele, Deus, seu Pai, quis isso para você. Como poderíamos pensar isso sobre Deus? Como poderíamos nós acreditar que ele é tão vingativo? O que nós ainda não nos conscientizamos, ainda que descobrir isso, que descobriremos isso se perdoarmos a nós mesmos, é que é apenas esse pensamento sobre Deus que nos concede a dor, que dá dor a todo esse poder sobre nós, né? Que dá a dor todo o seu poder sobre nós, tá? Então deixa eu ler de novo. Quando nós pensamos isso a respeito de Deus, nós sentimos dor. E é esse pensamento que dá a dor todo o poder que ela tem sobre nós, de inclusive nos destruir, né? E aqui eu não tô falando apenas de uma dor física, né? Tô falando de dores emocionais, dores psicológicas, dores espirituais, dores mentais. Tudo dói nesses 4 corpos que nós temos, né? Na verdade 5, 6. Né? A gente tem o físico, o mental, o espiritual, o emocional, o astral. Tem gente que diz que são 2, tem gente que diz que é um só. E ainda temos o duplo etérico, que é o molde do nosso corpo físico, né? Tudo dói. Tudo dói, né? Muito bem, vamos lá. Quando o luto nos traz lágrimas, quando o medo nos agarra, ou quando um profundo senso de perda parece cortar a nossa própria alma, se nós nos permitirmos nos voltarmos para o Espírito Santo e escutarmos o que ele tem a dizer, nós vamos ouvir, né? Essa não é a vontade dele. Deus não quer isso para você. E então nós veremos que é possível perdoar a nós mesmos por termos pensado que era assim. No momento em que nós fazemos isso, a vitalidade da dor é removida. Deus não quer isso para mim. Isso não vem de Deus. E a dor se torna alguma outra coisa. Talvez até uma rendição, né? Em minha vida, muitas vezes eu precisei chegar ao desespero para me render. Quando eu me rendi, miraculosamente os problemas foram resolvidos. Quando eu me rendi a quem? A ele, a meu Pai, a meu eu superior, ao Espírito Santo. Mas não se enganem comigo, eu sempre fui uma criatura teimosa. Sempre levei as coisas até as últimas consequências. Se vocês quiserem, minha opinião, tá? Nunca li isso em lugar nenhum, mas se vocês quiserem assistir um belíssimo, belíssimo filme sobre a rendição, sobre o processo de rendição espiritual, que é muito bem representado pela carta 12 do enforcado no tarô, assistam As Aventuras de Pi, para quem ainda não tiver assistido. Aquele filme é uma obra-prima, né?
o Pi com o tigre, o Richard Parker no barco. É aquele filme, tá? As Aventuras de Pi. Se não é, então, não é a vontade de Deus essa dor para nós. É a nossa própria vontade. Nós acreditamos que Deus nos pune porque nós acreditamos que nós merecemos punição. Por quê? Porque nós acreditamos que pecamos. Então, se eu acreditei que pequei, eu acredito que Deus pune, ele vai vir se vingar de mim, e eu acredito também que eu mereço punição. Tá tudo amarradinho no sistema de pensamento do ego. Só um minuto. Pronto, gente. Nós não estamos falando aqui a respeito do evento que pensamos que causou a nossa dor ou medo. A morte de um ser amado, a aparente perda de um amor, o sofrimento físico. Nós estamos falando primariamente do contexto mental e emocional no qual nós estamos nos agarrando ao evento. E isso é algo interno. Essa angústia, essa dor, a dor do luto, esse terror, não é a vontade de Deus para você. Nós sofremos tão incrivelmente porque, totalmente inconscientes, aceitamos a maior parte da vida como sendo uma punição, como sendo um castigo, uma penalidade por sermos a coisa ruim que nós pensamos que somos. Todos nós acreditamos nisso. Então, se você está chegando no canal agora esse ano, que eu já recomendei que você vá para os anos anteriores, e ainda não leu este livrinho, A Humanidade é Isenta de Pecado, compilação de textos do mestre Masaharu Taniguchi da Seicho Noye, você pode consegui-lo novo e usado na estante virtual, www.estantevirtual.com.br. Esse livro é a Bíblia para a compreensão da crença no pecado e da tríade ímpia, pecado, culpa e medo. Tá bom? Então compre-o. Com R$20 você vai ter o peso dele em ouro na sua mão. 25, R$30, tá bom? Porque nós acreditamos que a dor seja a sua vontade. Nós não podemos levar essa dor a ele, nosso pai, para pedirmos conforto. Se meu pai está me castigando, como é que eu vou pedir a ele para me ajudar? Porque eu estou sentindo dor por conta do castigo dele, né? Nós vemos isso bem expresso na educação da nossa sociedade. O pai vai e faz alguma coisa com a criança e diz assim: isso dói mais em mim do que em você. Provavelmente essa é uma forma de tratamento que, como é que se diz? É inconsciente, não está bem adequada, não está bem medida. Porque quando a criança precisa realmente de uma correção, e todos nós precisamos, crianças e adultos, e o papel dos pais e não dos professores é a correção mental dentro de casa, né? Não há por que você se sentir culpado ou sentir dor. Você vai dar uma correção que é objetiva. É como você dando um aconselhamento para uma pessoa. Aquele aconselhamento pode ser o que os americanos chamam, que eu adoro essa expressão, de tough love, o amor duro. Pode ser uma verdade que você vai colocar para a pessoa, mas você não se sente mal, porque você sabe que a pessoa precisa daquela verdade, daquela consciência, para que ela possa amadurecer e ter uma vida de maior sucesso. Certo? E você, como conselheiro daquela pessoa, está absolutamente interessado no bem-estar dela, no sucesso dela, em que ela siga adiante, que ela vá feliz da vida. E ainda indique você lá para os amigos dela. Nossa, me transformei muito depois que eu fiz o trabalho lá com aquele psicólogo, com aquele terapeuta, com aquele sei lá quem. Né? Ok? Muito bem. Nós negamos a nós mesmos o alívio da presença amorosa do amor de Deus. Fazemos isso o tempo todo. Nessa presença, nós podemos encontrar o nosso ser real. Nós podemos olhar para a nossa própria essência
E aí ele vai citar aqui a 8.3, que eu vou ler para vocês em português. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade para ti, a vontade de Deus para mim, que eu sei, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a felicidade perfeita. E aí ele cita o 9.8. Peraí, 9.8. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender, para deixares de lado todo o medo e reconhecer o teu ser como um amor que não tem nenhum oposto em ti, né? Muito bem. E aí, ele diz assim: perdoa o pensamento de que ele quis isso para você. E aí, a parte prática da coisa que você pode praticar junto com a lição hoje. Pegue aquela situação que tá te descabelando. Aquela situação que tá doendo. Talvez até você não queira nem admitir que aquela situação tá doendo. Admita, é entre você e Deus. É entre você e Jesus, é entre você e o Espírito Santo. Ninguém nem precisa saber dessa sua dor. Pegue a sua dor e leve a sua dor a Jesus. A dor não é a vontade de Deus para você. A experiência pela qual você está passando pode se tornar um portal para a liberação infinita se você baixar as suas defesas contra Deus. Suas maiores defesas são contra Deus. Portanto, contra o seu ser real, a sua consciência crística, portanto, contra o Espírito Santo e, portanto, contra Jesus também. Né? Lembram que Jesus fala no livro texto que a gente precisa perdoá-lo? É sobre isso. Jesus fala. Podemos fazer uma live sobre isso. Como podemos perdoar o nosso irmão mais velho Jesus. Ó, já tá aqui falando aqui no meu ouvido que tem que fazer essa live, tá? Muito bem. A presença de Deus pode transformar a sua experiência de dor numa experiência de alegria. Pode ser um caminho para conhecer a você mesmo como sendo o amor. Isso pode parecer impossível para nós, mas os milagres sempre parecem ser impossíveis. Baixe as suas defesas. Deus não é raiva. Ele não quer essa dor para você. Se desenrosque, se desencolha desse medo que você sente dele. Não se encolha diante do toque de Deus. Perdoe a si mesmo pelo pensamento de que ele, Deus, infligiu isso em você. Permita que ele mostre a você o seu verdadeiro ser, assim como ele te vê. E se abra para o seu amor curador. Gente, que texto é esse? Que texto é esse? A salvação é a minha única função aqui. Então eu tenho que perdoar a mim mesma, eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que perdoar Deus, eu tenho que perdoar Jesus, eu tenho que perdoar todo mundo. Eu não sei quem é Deus. Nunca soube, me ensinaram errado. Claro. Para que eu pudesse ser controlado, controlada, eu tinha que temer Deus. Eu tinha que ter muito medo de me aproximar de Deus. E aí eu fico muito passível de ser controlada ou controlado. Né? Eu já contei para vocês aqui no canal uma coisa e eu vou contar de novo. No meu antigo trabalho, eu tinha um amigo, ele ainda é meu colega, a gente perdeu contato. Um amigo que eu gostava muito. E ele sentava do meu lado. E um cara, assim, muito correto em tudo. Correto no casamento, correto como pai, correto como cidadão, correto como profissional. Uma pessoa excelente. Um cara divertido, a gente morria de rir juntos, fazendo piada. E ele era ateu. E ele me via enroscada com as minhas coisas espirituais e ficava rindo de mim. Várias galhofas. Até hoje ele me manda o WhatsApp para me sacanear com as minhas coisas.
E um dia nós começamos uma discussão filosófica a respeito de Deus. E ele falou assim: eu sou ateu porque eu não quero ter nada a ver com um Deus que criou esse mundo do jeito que esse mundo é. Isso é um horror. Inclusive, ele, alguns anos depois dessa conversa, muito jovem, acho que ele tinha 36 anos na época, ele ficou viúvo, perdeu a esposa dele num acidente de carro e teve que cuidar da filha dele sozinho. A menina agora acho que já está com uns 20 anos e já está fazendo faculdade de Direito. Graças a Deus deu tudo certo. Ele perdeu a esposa num acidente de carro e a menina estava dentro do carro e graças a Deus não sofreu um arranhão e a mãe dela morreu. E então, o que acontece? Eu falei pra ele assim: mas Deus não criou esse mundo. Já era estudante de UCEM há tempos. Já estava lá com a minha professora toda semana buzinando no meu ouvido. Graças a Deus. E ele falou: não, como assim? E aí eu fui explicar pra ele. Não o converti. Não, ele continua ateu. Mas eu tenho certeza de que ali eu mexi com as crenças dele, né? E, curiosamente, esse rapaz botou a filha para estudar num colégio católico. O colégio Santo... Eu esqueci, Santo alguma coisa. Acho que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho. Né? Um colégio católico agostiniano. E ele falou para mim, é o que tem valores. Então não me importa o que ela esteja aprendendo religião, não me importa que ela acredite em Deus. Isso é dela. Mas é nesse colégio que ela tem os valores que eu quero que ela tenha. E eu digo pra vocês, gente, com todas as críticas que eu tenho à nossa Igreja Católica Apostólica Romana, se eu tivesse tido filhos na minha vida, né? A Aslan não vai ao colégio, vocês sabem que eu só tenho esse filho aqui, né? Ah, não, tem outro filho. A cara do filho que estava dormindo e foi perturbada. Meus filhos teriam estudado em colégios católicos. Mas sem a menor dúvida. Porque eu concordo com ele. São os colégios que têm os valores que eu quero passar para os meus filhos. E enquanto isso, obviamente, eu buzinaria no ouvido deles a correção de acordo com um curso em milagres, né? Então, gente, além de eu já estar com quase 48 minutos de vídeo, que como vocês sabem, eu falo pra caramba, essa era a mensagem que eu tinha pra passar hoje. Hoje, faça aquelas listas, sabe? Aquelas listas, uma daquelas listas maravilhosas que você já sabe fazer, que eu já ensinei. Escreva todas as crenças horrorosas que você tem a respeito de Deus. Escreva todas as mágoas que você tem de Deus, como por exemplo, Deus levou o meu pai quando eu tinha 7 anos. Deus levou a minha mulher num acidente de carro. Escreva tudo isso. Seus ressentimentos, seus ódios. Depois, queime tudo isso, rezando uma prece da sua preferência. Entregue ao Divino Espírito Santo. Peça pelo milagre. Peça pela correção da sua mente. Diga, eu não preciso de mais nada disso. Eu não preciso mais acreditar em nada disso. Agora eu conheço a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. A salvação é a sua única função aqui.